Bem-vindas! Bem-vindas a Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos iniciando mais uma semana no Unidas, com esse quadro Florescendo no Dia a Dia, apresentado por mim, Gisele Lourenço, nas segundas-feiras. Amanhã, nas terças-feiras, temos o quadro de entrevistados convidados. Amanhã quem estará conosco será a Cíntia Richner. Esse mês nós estamos trabalhando, lidando biblicamente com as emoções. E no quadro de entrevistados convidados já tivemos conosco a Larissa Ferraro. Ela tratou o assunto aconselhando mulheres vítimas de abuso. Na terça seguinte, quem esteve conosco foi a Celina Moreira, e ela tratou lidando biblicamente com o passado. Por último, a Cíntia Richner vai estar conosco em 2 terças-feiras. Ela vai tratar o tema lidando biblicamente com as emoções, parte 1. Amanhã será a parte 1, na próxima terça será a parte 2. E hoje, nosso quadro, estamos encerrando o tema do Florescendo no Dia a Dia, que o tema foi emoções destrutivas. Então, na nossa primeira live, eu tratei a emoção destrutiva chamada sentimento de posse. A segunda foi sentimento de expectativas e hoje será sentimento de aversão à sabedoria, desprezo à sabedoria. Então, não esqueça de estar conosco em novembro. Novembro promete. Como deixamos o recheio para o final mesmo. Novembro vai ser muito bom. E novembro vai ser novembro azul. Outubro rosa, lidando biblicamente com as emoções. Novembro será novembro azul, descobrindo o papel masculino. Então, no quadro de entrevistados convidados estará conosco o Sacha, o grande Sacha. Estará conosco também o Jairo Cáceres, que é o presidente, o responsável pela editora Nutra, a editora que tem produzido muitos livros na área de aconselhamento bíblico. Ele vai encerrar. Pastor Almir Marcolino vai estar conosco. E também o pastor Tiago Moreira vai estar conosco também, que também é um dos grandes professores também na Logos, nessa área de aconselhamento bíblico. Então, eu espero que você esteja conosco. Em novembro vai ter algumas novidades. No quadro Florescendo no Dia a Dia, geralmente é somente apresentado por mim, mas no quadro de novembro vai ter novidades. Então, eu espero que você esteja conosco. Quero pedir desculpas, na terça-feira passada eu estava tão cansada que chegou um momento que as letras estavam aqui meio que pulando. Começou a arranhar, assim, eu realmente não estava conseguindo enxergar muito o que eu já tinha escrito aqui. E eu comecei a respirar muito fundo, eu estava realmente com muito medo de passar mal. Talvez alguns irmãos não perceberam, mas foi muito difícil. Hoje eu estou muito melhor, porque na segunda passada eu não tinha dormido bem, acho que umas 4 noites seguidas. Às vezes eu tenho alguns picos de insônia, às vezes também tem muito barulho aqui, eu não consigo dormir bem. Eu consigo estudar com barulho, mas dormir não. Então, só precisa de umas 4 noites mal dormidas para mim realmente não conseguir nem raciocinar direito, né? Eu tava realmente bem tonta mesmo. Teve um dia que eu fui almoçar aqui, no outro dia, na terça-feira, né? Fui almoçar e quase não conseguia. Então foi uma segunda bem difícil para mim terminar aquele estudo. Com a graça de Deus eu concluí, mas eu lembro de ter escutado a live novamente e eu falei não frustrado, alguma coisa assim. A ideia era não correspondido. Então, releve algumas palavras que talvez eu queria dizer uma coisa e acabei dizendo outra, e a questão era o cansaço mesmo. Então, sem mais delongas, vamos passar para o assunto de hoje, que é o sentimento de aversão à sabedoria ou desprezo à sabedoria. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Provérbios, capítulo 1, versos do 20 ao 33. Vamos abrir nossas Bíblias para Provérbios, capítulo 1, versos do 20 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão.
Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me clamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Oremos. Pai bondoso, graças te damos pela tua palavra que nos ensina, que ela nos exorte nesse exato momento. Venha de encontro a cada coração e ensine a tua vontade, Pai. Transforma-nos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a entender como mulheres o que é ser sábia, qual o papel que o Senhor nos deu para desenvolver e fazendo isso é que realmente seremos sábios. Que o Senhor nos dê esse discernimento, afaste de nós o espírito de desprezo à sabedoria e da loucura, Senhor. Nos dá um espírito de sabedoria para a honra e glória do Senhor. Amém. Existem muitas emoções destrutivas, mas nós só falaremos de 3 aqui. E essa então seria a nossa última live, né? Nas 2 lives passadas, como eu falei, trabalhamos dois sentimentos, 2 emoções destrutivas. Na passada nós tratamos o sentimento de expectativas e na anterior foi sentimento de posse. E a de hoje seria então o sentimento de aversão à sabedoria. Você ouviu o conselho da palavra de Deus nas lives anteriores, sobre não desenvolver o sentimento de posse, na nossa primeira live, né? Mas antes ser uma boa administradora. Também aprendeu que deve diminuir na segunda live as expectativas em relação às pessoas à sua volta e se apegar à esperança. Mas se você tiver sentimento de aversão à sabedoria, esse ensino vai simplesmente passar por sua vida, entrar no ouvido e sair no outro, mas ele não vai marcar a sua alma, porque você não nutre no seu coração um sentimento de apreço pela sabedoria, e sim de aversão. Então a sabedoria está te chamando, te convidando a abandonar a sua insensatez e se apegar a ela. Mas você não quer ouvi-la, embora a sabedoria adote uma forma nem tanto elegante às vezes, né? Porque ela grita nas ruas, ela clama nas praças, isto é, Deus está sempre com o seu megafone convocando-nos à sua sabedoria. Ele nos convoca pela nossa consciência, a consciência interna gravada nos nossos corações. Ele exorta pelas consequências dos nossos erros, pelos relacionamentos quebrados que você já tem então tido porque você tem abusado de autoridade, foi abusiva nas cobranças também, e você então tem continuado a insistir na insensatez. A sabedoria já te incomodou pelas vezes em que você colocou muita expectativa em algo ou em alguém, mas logo percebeu que esse sentimento redentor, de perfeito, de salvador da pátria, só pode então ser dado a Cristo. Te remidou, né? Só pode ser dado a Cristo. As demais pessoas são pecadoras, mas você continua colocando expectativas demais nas pessoas, ou seja, você não tem escutado a sabedoria. Tem dominado nos relacionamentos. Pessoas que têm sentimento de posse, né, destrutivo, quer dominar. Então ele faz de tudo para pisar a pessoa, para ter a pessoa sob o seu domínio. E o outro lança fardos de altas expectativas sobre os outros. E quanto mais altas forem as expectativas, maiores são as suas quedas, porque você está prendida pelas cordas do pecado. E você não quer dar ouvidos à sabedoria que te convida hoje a abandonar a sua insensatez. Sendo assim, faz-se necessário falar sobre esse sentimento que é altamente destrutivo, que é esse sentimento de aversão à sabedoria. Tinha muitos outros tipos de emoções destrutivas para falar, mas como eu tenho que escolher apenas 3, e tinha que escolher uma para encerrar essa live, então eu escolhi essa. Se Deus quiser, eu pretendo escrever um livro nessa área de emoções, será agora meu tema para estudar, se Deus me permitir. Então poderíamos dizer que esse sentimento de desprezo para com a sabedoria pode ser pior do que os outros, sim. Porque somente a sabedoria pode te dizer o que deve ou não fazer, o que deve ou não reter.
A sabedoria é maravilhosa, ela nos ajuda a ter uma vida de paz nos nossos relacionamentos, ainda que não sejam perfeitos e que do outro lado haja guerra. Se tivermos sabedoria, podemos sim ganhar essa guerra de forma pacífica, sem usar de força, mas sim de grande sabedoria. Cuidado com o sentimento de idiotice. Cuidado com a tolice. Cuidado com os idiotas. Cuidado com as pessoas tolas. Cuidado para não ser idiota. Uma pessoa tola. Quando eu penso em sabedoria, não tem como não lembrar de um texto no Antigo Testamento que conta uma história muito interessante. 2 Samuel, capítulo 20, do 15 ao 22, diz assim: O exército de Joabe veio e cercou Seba, em Abel-Bet-Maaca. Eles construíram contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: Ouçam, ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: Tu és Joabe? Ele respondeu: Sim. Ela disse: Ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: Antigamente se dizia: Peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe de Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor? Disse ele. E ela respondeu Joabe: Longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: A cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando seu sábio conselho. Eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens então se dispersaram, abandonaram o cerco e foram então embora, cada um para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. 2 Samuel 20, capítulo 20, versos do 15 ao 22. Olha o que a sabedoria pode fazer. Ela sempre será melhor do que a força. Enquanto que quem tem sentimento de posse usa de força para obter o que ele quer, ou ter quem ele deseja perto dele, pelo temor ele subjuga, pelo medo. Quem tem sabedoria pode ter muitos benefícios e pessoas realmente ao seu lado, porque desejam estar, porque ele fez bem uso da sua sabedoria. A sabedoria é tão maravilhosa que ela pode acabar até com uma guerra. Quantas pessoas essa mulher não salvou de serem mortas só pela sua sabedoria? Ela mostrou aqui que a sabedoria é melhor do que a força. Não sabemos se a sabedoria dessa mulher foi lembrada naquele exato momento, mas ela foi colocada na Bíblia e até hoje muitas pessoas que têm acesso a essa história, ela então tem sido lembrada por séculos, né? O propósito é também de nos encorajar a ver como a sabedoria tem benefícios. Ela é melhor do que a força bruta. Ela pode até desfazer guerras, como eu já falei. Porque a sabedoria proporciona felicidade. Enquanto alguns se apegam ao dinheiro, porque ele nos dá uma falsa sensação de segurança e de poder, né, que eu posso dominar, eu posso fazer tudo porque eu tenho dinheiro. Mas o lucro dado pela sabedoria é muito superior. Ele é melhor do que a prata e o ouro. Pois o dinheiro pode colocar a comida na mesa, mas não a comunhão ao redor dela. Grave bem essa frase. O dinheiro pode colocar a comida na mesa, mas não a comunhão ao redor dela. Pode dar uma casa, mas não um lar. Pode dar joias a uma mulher, mas nunca o amor que ela deseja. Vou repetir porque essa frase é incrível. Pois o dinheiro pode colocar a comida na mesa, mas não a comunhão ao redor dela. Pode dar uma casa, mas não um lar. Pode dar joias a uma mulher, mas nunca o amor que ela deseja. Portanto, chegamos então à conclusão que o sentimento de aversão à sabedoria é simplesmente fatal, é destrutivo. Ela pode então acabar com a vida de qualquer indivíduo e pode pôr a perder tudo que foi erguido com tanto sacrifício em anos anteriores. Porém, assim como a ausência de sabedoria seria a nossa ruína,
A presença dela pode colocar tudo em perfeita ordem. É por isso que o sentimento de aversão à sabedoria deve ser banido da nossa vida e deve ser estabelecido o sentimento de amor, de apreço. Precisamos estimar a sabedoria em nosso coração, porque uma vez que isso acontecer, as demais coisas mudarão. Estimá-la mesmo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Nossa vida pode estar bagunçada como estiver, mas a sabedoria pode colocar tudo em ordem mais uma vez. Então, mulher, se você aceitar a sabedoria, se você como filha de Deus der ouvidos a ela, inclinar o seu coração para o discernimento e clamar por entendimento, por discernimento, você gritar, alçar a voz ao céu e procurar sabedoria, como se procura prata e ouro, e buscá-la como tesouro perdido, escondido. Então, o que você vai achar é uma vida de temor a Deus, pois somente o temor do Senhor é que nos proporciona sabedoria. É só você ler o livro de Provérbios, que por sinal eu encorajo você a ler um Provérbios por dia. Já tem alguns anos que eu faço isso. Todos os dias eu procuro ler um Provérbio por dia e também sempre estou lendo algum comentário a respeito do livro. A aversão à sabedoria já está intrinsecamente ligada à nossa natureza pecaminosa. Não é algo que precisa ensinar uma criança a aborrecer a sabedoria. É algo que já está intrinsecamente ligado, né? Na verdade, é a disciplina que então afasta a loucura, a insensatez do coração de uma criança. Até que ela então conheça Cristo, até que os raios do sol do amor de Cristo nasçam em seu coração. Ela se arrepende do seu pecado e então tem a capacitação divina para odiar o mal e se apegar ao bem. Mas a disciplina já é uma ferramenta maravilhosa para afastar o mal da criança, mas somente o Evangelho faz a cirurgia completa, né? Porque ele nos dá um novo coração, uma nova disposição para servir e amar a Deus. Mas somente quando andamos com Deus que podemos odiar o mal e se apegar ao bem. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ninguém jamais odiará o mal com todo o coração se não conhecer a Deus. Porque Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Somente quando conhecemos a Deus que temos uma transformação de vida. Eu passo então a odiar o mal e me apegar ao bem. O fato de odiarmos a sabedoria é porque temos uma velha natureza dentro de nós. E quanto menos comunhão você tem com Deus, mais então você vive na carne, não anda no espírito, né? Isso cada vez mais nos conduz para longe do Senhor. Então, o fato de odiarmos a sabedoria é porque temos essa velha natureza dentro de nós que nos corrompe nossa capacidade de entender e viver a vida de modo agradável a Deus, de modo pleno. Incrível como temos mulheres que odeiam ser sábias. Elas não escutam a sabedoria e são contenciosas, rixosas, briguentas com seus maridos, mandonas, controladoras, simplesmente porque não aprenderam a amar a sabedoria e odiar a insensatez. Elas fazem exatamente o contrário, exaltam a loucura e odeiam aqueles que lhes corrigem e lhes mostram o caminho da sabedoria. São mulheres insensatas. Por isso a sabedoria da palavra de Deus nos diz que para não repreender o insensato, mas sim o sábio. Porque se você repreender uma pessoa insensata, ela vai odiar você. Mas se você repreender uma pessoa sábia, ela vai te amar. Se você repreender alguém e ela ficar ainda mais seu amigo, essa pessoa, né, ficar sua amiga, é porque essa pessoa é sábia. Mas se você repreender alguém e essa pessoa então fizesse seu inimigo, já sabe então que ela é uma pessoa insensata. Sendo assim, sabemos que temos mais pessoas insensatas à nossa volta, uma vez que não conhecemos quase ninguém que vem nos agradecer por ter chamado a atenção dela. É mais fácil ela sair da igreja e falar mal do pastor, da igreja, para o mundo inteiro. Esse é o retrato do que vemos e vivenciamos em nossos relacionamentos, justamente porque não temos pessoas sábias, mas sim pessoas com sentimento de aversão à sabedoria. Eles não amam aqueles que lhes querem ajudar a sair do pecado. Eles amam aqueles que lhe encorajam a continuar no mal. Porém, quão agradável é a sabedoria, ela sempre nos mostra caminhos excelentes por onde andarmos. A sabedoria costuma florir nossos caminhos, torna mais fáceis nossos relacionamentos, agradáveis de se estar neles. Perfeitos não, mas relacionamentos muito melhores. A sabedoria sempre te guardará, te protegerá de cair no laço do inimigo, daqueles que estão à espreita para te verem cair e assim zombarem de você. Prenderem a sua alma e assim te escravizarem. Somente a sabedoria nos impede de viver uma vida na imoralidade.
de homens pervertidos que não acham que adultério tem sérias consequências. Mas os provérbios deixam claro que jamais alguém adulterou para não sofrer as consequências. Na verdade, pessoas que adulteram só podem estar loucas. Elas não têm cuidado com a sua própria vida, não amam a sua própria alma. Elas estão paquerando com a morte todo dia e pedindo ao túmulo para ir em direção a ele. A sabedoria, porém, nos fará andar no caminho de homens e mulheres de bem, que fogem da injustiça, da imoralidade e andam em novidade de vida, pois os justos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios e os infiéis serão dela eliminados, desarraigados. Hoje essa terra é terra dos demônios ainda, mas haverá um dia que essa terra será apenas de justos. O sentimento de aversão à sabedoria nos fará fazer justiça com nossas próprias mãos, ao invés de esperar que vem do alto. Isso é insensatez. A sabedoria nos convida a entregar nossa causa àquele que julga com retidão e diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Como está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. E a sabedoria ajudará você a pagar o mal com o bem, dando comida a quem tem fome, água a quem tem sede. E fazendo assim, vamos então confundir e deixar envergonhado aquele que nos tem feito o mal. De tal modo que mesmo que ele queira, ele então está desarmado, ele não consegue te fazer o mal, porque o bem venceu. O bem sempre vence. Você sabia disso? Que o bem sempre vence? O problema é que nós muitas vezes não temos paciência, mas o bem sempre vence. Paulo diz em sua carta aos Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Então o segredo é só não desanimar, mas o sentimento de aversão à sabedoria em nossas vidas, se ele estiver em nossas veias, não vamos resistir à obra do mal em nossas vidas. Por isso precisamos pedir a Deus um espírito que ame a sabedoria com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Não adianta se apegar à sabedoria parcialmente, mas precisamos apegar ela de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque só assim conseguiremos afastar esse sentimento de desprezo para com a sabedoria. Lembrando que ela tem muitas recompensas para nós, ela tem riquezas, honra e vida. Então vale a pena se apegar à sabedoria e abandonar a insensatez, isto é, o sentimento de aversão, de desprezo à sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, ela tem a capacidade de derrubar a sua casa. Provérbios 14:1. Todos nós deixaremos algum tipo de legado. De que forma você será lembrada? Já parou para pensar nisso? De que forma você será lembrada? Pense aí alto na sua mente, diga seu nome, diga como é que eu vou ser lembrada. Por exemplo, o que vem à sua mente quando você pensa em Maria, mãe de Jesus? Qual foi o legado bíblico que você acha que vem à sua mente? A coisa que mais saltar, certamente foi o legado. O que vem à sua mente quando você lembra de Marta, de Maria, irmãs de Lázaro? O que vem à sua mente quando você pensa em Ana, mãe de Samuel? O que vem à sua mente quando você pensa em Ruth e em Noemi? O que vem à sua mente quando você pensa em Abigail? Então note que cada uma delas deixou uma marca. E você deixar uma mensagem com a sua vida. Que marca você deixará? Será que vão reconhecer você por ser uma mulher sábia ou uma mulher tola? Então, como saber se você tem sido uma mulher que tem odiado a sabedoria? Tem algo muito palpável. A gente pode falar de várias coisas, mas isso aqui é palpável para você saber se você é uma mulher sábia mesmo ou não. Então, a Bíblia ela é muito perfeita. Ela é incrivelmente perfeita, ela se completa. E não é... Como é que eu vou saber se eu sou uma mulher sábia? Como é que eu vou saber se fulano é uma pessoa sábia? Hoje eu vou dar aqui algumas dicas, mas essa aqui é palpável. Se você for esse tipo de mulher, com toda certeza você é uma mulher sábia. Mas se você está fora desse padrão aqui, minha irmã, com certeza você tem caminhado mais para a tolice. Não importa quão grande e reconhecida você seja, para Deus não tem valor. Então o provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, temer a Deus revela se somos sábios mesmo ou não. Mas como saber se a pessoa tem andado no temor do Senhor? Como é que eu posso medir que eu estou andando no temor do Senhor? É só ver como você administra a sua língua
e o seu tempo. São duas coisas assim palpáveis. Eu vou focar principalmente na segunda coisa, o seu tempo, porque isso também vai mostrar como é a sua língua. Tiago diz que quem não pecar no falar é perfeito varão. Se a pessoa é capaz de dominar a língua, ela domina todo e qualquer membro do seu corpo. Mas outro fator que é determinante para perceber se a mulher é sábia mesmo é como ela administra o seu tempo. Como estabelece suas prioridades. Se ela for uma mulher diligente, com toda certeza ela tem crescido no temor do Senhor. Se você for olhar o livro de Provérbios, ele fala muito sobre temor do Senhor, diligência, não ser preguiçosa, porque é algo quase que... Como é que eu vou saber se estou andando no temor do Senhor? Se eu sou uma mulher diligente, se eu não sou uma mulher preguiçosa, e se eu mostro isso com digno proceder às minhas obras, como o Tiago fala. E eu vou mostrar mais algumas coisas para você saber como é esse remir o tempo. Em quê? Então, mas se ela for preguiçosa, rixosa, não se esforça para dar conta das suas demandas, isto é, se ela for casada, ela cuida bem do esposo, ela é uma boa auxiliadora, ela é uma boa mãe, com toda certeza ela tem revelado então sua sabedoria. Então, a forma palpável, se você quer saber se você é uma mulher sábia mesmo ou não, é dessa forma. Se você é uma mulher casada, você cuida bem do seu marido, dos seus filhos, tendo filhos, da casa. Isso é palpável. Se você é uma mulher relaxada, que não cuida do seu marido, nem dos filhos, nem da casa, você não é uma mulher sábia. Você pode ser linda, se arrumar bem, ser inteligente, como for, doutora, formada nisso, naquilo, tem tal diploma, tal e tal diploma, mas se você é uma mulher que não toma conta do seu lar, minha irmã, não ajuda o seu marido, não cuida da roupa do seu esposo, não faz uma comidinha gostosa para ele, não importa quantas empregadas você tem, é seu papel cuidar do seu marido e dos seus filhos. Você não ama eles, não ensina a eles o caminho que eles devem andar, jamais você tem andado no caminho da sabedoria. Sabedoria é muito mais do que inteligência. Sabedoria é manusear a vida com discernimento. Isso vai requerer de nós vida com Deus. E ó, irmã, arregaçar manga e trabalhar, viu? Ter alegria enquanto faz o que você faz, ou seja, cuidar do seu marido, fazer a comidinha para ele, enquanto você cuida da roupa dele, enquanto você arruma a sua casa, cuida dos seus filhos, ensina com diligência. É isso que quer dizer, então, sabedoria. Você precisa entender que é isso que significa andar no Espírito Santo, minha irmã. Andar no Espírito Santo não é aquela coisa mística, não. Temos que entender que andar no Espírito Santo não é ficar gritando dentro de uma igreja, como muitas mulheres estão aí gritando em várias igrejas pentecostais, onde é ensinado que a manifestação do Espírito Santo e elas buscam isso com muito fervor, né? Que é essa questão de ser possuído e ficar lá gritando. Mal sabem elas que isso é totalmente contrário a andar no Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é paz, é ordem, não é gritaria. É paciência, é amor, é alegria. Então, enquanto em muitas igrejas mulheres estão buscando essas manifestações a fim de descaracterizar o ser possuído pelo Espírito Santo, me perdoe ser bem direta e ser bem bíblica. Isso tem mais a ver com possessão demoníaca ou com qualquer outro tipo de baboseira, menos o ser controlado pelo Espírito Santo. Sabe o que você vai achar essas possessões aí, essas manifestações? Terreiro de macumba, candomblé, é a mesma coisa. Mas ser possuído pelo Espírito Santo, minha irmã, você quer ser mulher cheia do Espírito Santo? Eu vou mostrar pra você como é que você é uma mulher cheia do Espírito Santo. É só você ser uma mulher, ser feliz, enquanto você cuida das coisas simples da sua casa, enquanto você cuida do seu marido, enquanto você não é rixosa enquanto faz isso, quando você é totalmente voltada para servir o seu marido sem reclamar, sem ficar falando mal dele para suas amigas, sem ficar destruindo o seu lar com fofocas, falando mal do seu filho nas calçadas. Sabe que tem mulher que vive nas calçadas? Não fica dentro de casa para poder tomar conta da sua casa, mas ela vive nas calçadas. Tem mulheres que vivem passam muito tempo em casa, mas elas não dão conta da demanda que é necessário justamente pela má administração. Então não é só o fato dela estar em casa que faz dela uma mulher sábia. Para ela ser uma mulher sábia, ela precisa dar conta das tarefas dela. Ser uma mulher que atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Mas a gente não vê isso muito. A gente vê mulheres nas calçadas falando da vida alheia e não cuida das suas demandas, né? Então esse tipo de mulher é uma mulher tola. Uma mulher que não planeja seu tempo, não sabe como arrumar. Ela ameaça o dia, não sabe o que vai fazer, não tem planejamento para nada.
Ela não faz um cardápio variado para o seu marido, ela não faz a comida que ele gosta, ela faz questão de cozinhar o que ele não gosta. Minha amada irmã, isso é pura tolice, querida. Depois que você casar, e a solteira deve se preparar para isso, porque são poucas que não vão casar. E essas que não vão casar também devem procurar servir, né? Servir é a nossa sina enquanto cristãs. A gente deve sempre procurar servir os homens à nossa volta, servir as irmãs, servir quem necessitar de nós. Mas a mulher, ela deve canalizar suas energias a servir o seu marido, cuidar dele, ser boa auxiliadora, porque é para isso, irmã, que eu e você fomos criadas. Deus está na nossa identidade, ser auxiliadora. Eu tenho repetido isso aqui porque em outra live eu já falei, e eu vou repetir pela necessidade. Precisamos sim, irmãs, de mulheres sábias, e não temos encontrado. Temos encontrado mulheres rixosas que então abandonam o seu lar e não cuidam bem do seu marido. Terrível! Não de forma nenhuma, minha irmã. Você deve se preocupar em agradar ao seu marido, porque é assim que a mulher casada procede. Ela agrada a Deus agradando o seu marido. Então procure entender o que é que ele gosta. O que adianta você cozinhar uma comida maravilhosa, mas que não é a comida que o seu amado esposo se agrada. Lembrando que você vai fazer isso para agradar ao Senhor, e é assim que Deus vai ser honrado. Tem que cuidar muito bem dele. E se, em alguns casos, até mimar mesmo, querida. É dessa forma que a gente vai, então, glorificar Deus. Isso é espiritualidade. Não se engane. É isso que é a verdadeira espiritualidade. É o que Deus fez. É como Deus nos criou para ser esse tipo de mulher auxiliadora para o nosso esposo. Minhas irmãs, não se enganem. É essa a verdadeira religião. A verdadeira intimidade com Deus. É vista, então, uma mulher que cuida do seu marido e cuida bem, viu? Essa ali cuida bem. Ela expressa amor a ele todos os dias, cuidando dele de diversas formas. Cuida dele com as mãos, cuida dele com a língua, cuida dele com o seu corpo. Ela se produz para ele, não para os homens de fora. Se produz para o seu amado, para o Senhor, e nesse sentido para o seu amado esposo. Porque ela ama a Deus. E como é que ela demonstra esse amor a Deus? Porque ela não vê a Deus, ela demonstra esse amor a Deus amando o seu marido. Vivendo de forma, todos os dias, vivendo com intensidade para ele. E em segundo lugar, para os filhos. Então o livro de Provérbios fala muito de sabedoria. E essa sabedoria é vista em como nós nos portamos nos relacionamentos. O relacionamento vertical alinha o horizontal. E o relacionamento mais íntimo, quem é o nosso próximo mais próximo, é o nosso marido, minha irmã. Então, a forma como você cuida do seu esposo revela se você tem sabedoria ou não. Como é que você tem administrado seu tempo? Se você é uma mulher preguiçosa, você então não tem revelado sabedoria. Provérbios 15:9 diz assim: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Provérbios 21:25 diz assim: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Que horror! O preguiçoso não aproveita a sua casa, mas o diligente dá valor aos seus bens. A mulher diligente, a mulher trabalhadora. A mulher não fica esperando, olhando para o tempo, não, ela trabalha. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Eita, que o diligente é maravilhoso. Vistes um homem diligente, ele vai ser posto, sabe quem? Perante os reis. É só isso que ele vai ser posto. O homem diligente, a mulher diligente, ela será digna de honra. Então, todo o livro de Provérbios vem falando de sabedoria. A conclusão, o livro de Provérbios, você vai lendo, né? Primeiro capítulo, segundo capítulo, e vai lendo até o final. Quando chega no final, no último capítulo, as últimas palavras, lá está descrito a personificação da sabedoria. A conclusão é justamente o que o autor quer deixar impregnado na mente. Todos nós precisamos de um exemplo, algo assim que eu possa, eu consigo então desenhar o que foi dito, e o autor então faz isso na figura de uma mulher. E ele descreve que sabedoria é essa. A sabedoria é personificada nessa mulher, que não poderia ser mais salutar do que essa mulher de Provérbios 31. Não é por acaso que esse exemplo está lá, minha irmã. Ali é a personificação da sabedoria. Você quer ser uma mulher sábia? Se espelhe na mulher de Provérbios 31. Ela é uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa do que rubis. Você quer ser mais valiosa do que rubis? Seu marido tem plena confiança nela, porque sabe que ela não vai ficar falando mal dele por aí, nem contando o que ele acabou de falar para ela, para todo mundo. Nunca lhe falta coisa alguma, ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Minha irmã, não importa se você é médica, se você é advogada, presidente do país,
Mas se você não é uma esposa exemplar, você não estará agradando a Deus. Seria essa a conclusão. Se eu pudesse terminar o estudo agora, essa seria então a conclusão. A mulher casada realmente cuida das coisas de um marido, em como agradar o marido, fazê-lo feliz todos os dias da sua vida. O seu objetivo, minha irmã, é fazer o seu marido feliz. É isso que significa verdadeira espiritualidade, é isso que significa verdadeira sabedoria. Você tem visto muitas mulheres assim por aí? Eu não tenho visto, não. Tenho visto cada vez mais gritos de mulheres que cada vez mais desonram o nome do Senhor, com gritos de independência, mulheres que maltratam seu marido no falar, no agir. Terrível. Vou já ler um texto que eu recebi outro dia que eu fiquei muito triste. Então é isso que significa ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Não adianta ter tal e tal profissão, fazer isso ou aquilo, se você não cuida do seu marido. Você não está honrando a Deus. Não, irmã, não importa quantas horas você gastou na escola, quantas horas eu gastei evangelizando, mas se eu sou casada e se eu não cuido do meu marido, eu não estou honrando a Deus. Nem mesmo, imagine só, evangelizar, que é uma coisa que vai trazer resultados para a eternidade, não é nem para essa vida, é para a eternidade. Mas se eu sou casada, a minha prioridade é o meu marido. Por isso, então, que eu vou honrar a Deus dessa forma. Então, Paulo, quando escreve a Tito, esse texto eu já usei em outra live, ele diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mas mestras do bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem o quê? Prudentes, amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem boas, serem mulheres moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Se a gente seguisse essa ordem bem cronológica mesmo, marido, filhos, casa, seríamos mulheres bem diferentes, a fim de que a palavra de Deus não seja então difamada, minha irmã. Você quer realmente honrar a Deus? Esse texto está lá em Tito 2, 3 a 5. Você tem que então ser uma mulher que cuida bem do seu marido. Se você não cuida bem dele, minha irmã, você não está sendo sábia. Não importa se você é isso ou aquilo. Tem tal cargo na igreja. Não importa. O que Deus quer de você é que você seja uma mulher que cuide bem do seu marido. E cuide bem dos seus filhos e da casa. Você é uma boa dona de casa. Você é uma mulher. Se eu perguntar ao seu marido: e aí, fulano, tua mulher como é? Homem, pelo amor de Deus, ore por ela. Tá difícil as coisas lá em casa. Imagine só. Se pudesse ouvir do seu marido. Eu sei que muitos homens não vão dizer isso, mas eles estão suspirando por dentro. Porque casaram com uma mulher insensata, uma mulher rixosa, uma mulher que não agrada ao Senhor. Ela só pensa nela, nunca no esposo. Então, minha irmã, se você quiser ser conhecida como mulher sábia, vai precisar, sim, ser uma mulher exemplar que cuida bem do seu marido. Isso é a verdadeira sabedoria, isso é a verdadeira espiritualidade. Quer ser espiritual? Quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Cuide bem do seu marido, da alma dele todos os dias da sua vida. Vele por ela, orando por ele, cuidando dele todos os dias da sua vida. Eu recebi um texto, como eu falei, muito triste, que dizia assim: se seu marido sai de casa com a roupa amassada, não significa que eu sou uma esposa desleixada. É mesmo? Aqui em casa cada um cuida da sua própria roupa quando vai sair. Que horror! Se meu marido engordou, emagreceu, ficou doente, a responsabilidade não é minha. Ele é uma pessoa adulta que pode cuidar do seu próprio corpo, seu próprio peso e saúde. Se meu marido está com a barba gigante, o cabelo comprido, não é porque eu deixei ou não mandei ele ir ao barbeiro. Ele é o responsável por querer ou não cortar o cabelo e a barba dele. Se minha casa está suja, bagunçada, não sou eu a culpada. Nossa casa é composta por duas pessoas adultas, onde ambas têm a responsabilidade de mantê-las limpa e organizada na medida do possível, de forma equilibrada. Homens casados são adultos, capazes de cuidar da própria vida, limpar a própria sujeira, cuidar da própria roupa, da saúde, da comida. Parem de infantilizá-lo. Para sempre. Não tem nada a ver com infantilidade isso aqui. E ainda mais, eu complemento, ela dizendo, não eu, né? Ela falando. Eles podem cuidar dos seus filhos sozinhos e as reuniões da escola e levá-los ao pediatra também. Já pode ser notório que quem escreveu esse texto não foi uma mulher de Deus, né? Que triste, que texto mais feminista, mais bizarro, que desonra o nome do Senhor, que criou a mulher para ser auxiliadora, minha irmã. A ideia de auxiliadora, sabe o que é? É estar com as duas mãos abertas, prontas para ajudar o seu marido, como se você estivesse atrás dele, com as duas mãos assim abertas, prontas para ajudá-lo em tudo. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Deus já fez o homem diferente da mulher, ambos com funções diferentes, para que ambos pudessem então servir um ao outro e se encaixarem.
Agora mulheres casam com esse pensamento dessa mulher aqui que escreveu esse texto antibíblico só para desonrar o nome do Senhor. Fazer seu marido sofrer, ela mesma ser infeliz e seus filhos. Coitado dessas crianças, acho que eles nunca vão querer casar, simplesmente por verem o desastre que é no seu lar. A coisa mais linda de se ver nessa vida, minha irmã, é uma mulher feliz no seu lar, cuidando do seu marido, honrando ele todos os dias, cuidando do seu lar, dos filhos. Isso é a verdadeira sabedoria. Ela então, seguindo ainda o texto de Provérbios 31, o versículo 13 diz assim: escolhe lã e linho e com prazer trabalha com as mãos. A mulher tinha prazer em trabalhar, não fazia nada murmurando, se queixando, como a maioria das mulheres hoje fazem. Você percebe que a maioria das mulheres hoje não querem cuidar do seu lar. Elas são capazes de trabalhar fora, ganhar o maior dinheiro do mundo, mas elas não querem trabalhar em casa, elas não querem ter alguém lá, menos cuidar do seu lar. Ter ajuda é diferente, minha irmã, mas a mulher de Provérbios 31, ela estava de dentro do seu lar, estava cuidando, tomando conta de tudo. Ela era como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. O 14 a 18. Antes de clarear o dia, ela se levanta, tá vendo? Uma mulher que não é preguiçosa, prepara comida, diligente para todos da sua casa, dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo, ela tinha muita coisa. Certamente era uma casa que tinha muitas propriedades. Ela avalia um campo e compra. Uma mulher que, com o que ganha, planta uma vinha. Então, entrega-se com vontade ao trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E sua lâmpada fica acesa durante a noite. Uma mulher que trabalha em casa também, se estende para fora, de tal forma que ela consegue administrar isso lá fora. Mas, minha irmã, a maioria das mulheres hoje não dão conta nem do seu próprio marido. Aí quando vê os filhos, começa a bagunçar toda a rotina, ela já não consegue dar conta, e casa então piorou. E ter algo fora, não dá conta nem de casa. Mas essa mulher aqui, ela dava realmente conta, ela é uma mulher diligente, uma mulher que não comia o pão da preguiça, ela dava conta de toda a sua lida, ela se esforça, ela acorda cedo, ela se planeja, ela administra seu tempo, ela sabe que a sua prioridade é o seu lar e seu marido, ela faz isso com amor, ela faz bem seu trabalho doméstico, ela é tão diligente que começou a fazer empreendimentos ao redor dela. De tanto que encheu a casa, ela transbordou para fora. A mulher de Provérbios 31, ela quebra paradigmas, sim. Sabemos que para cuidarmos do nosso marido, filhos e casa, precisaremos de uma graça dobrada. Precisaremos de graça do céu. Precisaremos que o Filho de Deus, pessoalmente, venha até nós e nos capacite, nos visite, nos capacite. Mas essa mulher ainda dava conta de outras demandas fora, sem negligenciar as de casa. Mas como, Jesus? Eu mal dou conta do meu marido. Talvez algumas mulheres gritem. Talvez algumas solteiras suspirem. Eu mal tomo conta de mim mesma. Você olha para o trabalho das suas mãos e chega à conclusão que não tem se esforçado como essa mulher de Provérbios 31. E você ora assim: ó Deus, faz um milagre em mim. Me ajuda a dar conta do meu marido, Senhor, sem reclamar. Dos meus filhos, que eu ame eles, que eu ensine com alegria no coração, sem reclamar. E cuide da casa, os detalhes da casa, com perfeição. Não com perfeição pecaminosa, perfeccionismo, mas com diligência, com garra, com trabalho, porque a mulher virtuosa, seus vestidos são a força, são o trabalho, de maneira que sua espiritualidade é vista nessas coisas, na sua bondade, em cuidar da sua casa, mas também ainda estender isso para fora, cuidando dos pobres, porque no outro versículo diz assim: nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, acolhe aos necessitados, estende as mãos aos pobres, não receia a neve, porque seus familiares todos vestem agasalhos. É alguém que está atenta às necessidades da sua casa, porque quando vem o frio, ela já fez cobertas para a sua cama e ela veste de linho e púrpura. Antes de vir a necessidade, ela já adiantou com o seu trabalho. Vai vir o frio, vamos preparar as roupinhas quentes. Semana que vem vou receber visita, já está tudo pronto, o cardápio está aqui. Vou só tentar o dia, eu vou fazer as compras, uma mulher que se planeja. E essa é então a conduta dela. Ela faz com que seu marido então seja então respeitado pela conduta dela. Ela então não busca servir dela para ela, mas sim ao seu marido. E ela aceita de bom grado que seu marido cresça. Na verdade é esse o seu objetivo. O objetivo da sua vida é fazer com que seu marido então cresça. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma então assento entre as autoridades da terra.
Ela faz vestes e linho e as vende e fornece cinta aos mercadores. A maioria das mulheres hoje envergonham os homens. É terrível. Quando ela abre a boca, olha, terrível. Acaba, desmoraliza o marido, fala mal dele, em vez de ela engrandecê-lo, não de forma pecaminosa. Há momentos, sim, para falar, meu amor, talvez podemos orar por isso. Acho que é uma área que você tem dificuldade. Podemos, mas isso tem lugar, tem um quarto de vocês, tem um momento certo com sabedoria, não para humilhar seu marido, não para tratá-lo com desrespeito, mas sim ajudá-lo a crescer, principalmente em oração, não falando muito, mas sempre sendo uma boa auxiliadora e estando sempre ao lado dele para apoiá-lo em tudo, fazê-lo crescer. Uma mulher que cresceu tornou-se uma gigante no seu papel sublime que Deus a deu. Uma mulher que é uma auxiliadora. Essa mulher de Provérbios 31, ela auxilia seu marido em tudo e por isso ele é respeitado, ele é engrandecido dessa forma. Todos estão vendo que o plano de Deus é perfeito. Uma mulher, então, que ela ajuda o seu marido, que ela faz com que ele cresça. Ela não é mandona, ela não é rixosa, ela não é briguenta. Tudo que o provérbio vai falar, né? Rixosa, briguenta, não sábia. Reveste, mulher imoral, né? Reveste de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Ela fala com sabedoria, ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa, não dá lugar à preguiça. Ela, então, toma conta da sua vida, minha irmã. Seja uma mulher que fale menos mal do seu marido. Trabalhe mais por ele, com ele, junto com ele, para a glória de Deus. Fazendo assim, você vai então dar glórias ao Senhor em todo o tempo. Deus será glorificado. Você quer essa mulher cheia do Espírito Santo, possuída mesmo? É essa mulher. Uma mulher que não briga com seu marido, não reclama, mas uma mulher que está lá para servi-lo, para auxiliá-lo. Não se engane, minha irmã. Essa é a verdadeira sabedoria. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira santidade e vida prática. Você quer ser uma mulher sábia? Cuide bem do seu marido. Não fale mal dele, não. Seja uma bênção na vida dele. Então, se você é uma mulher preguiçosa que não toma conta da sua casa, não acorda cedo para tomar conta do café, que ele faça o café dele. Quando ele vai trabalhar para prover por lá, ele que traz a comida para casa, ele tem que se acordar sempre para fazer seu próprio café da manhã. Coitado, para quem não sei porque nem que ele casou. Era melhor ficar solteiro, ter uma mulher dessa que só faz reclamar. Parece que a internet deu um probleminha aí, mas acho que voltou. Se alguém tiver aí, pode me avisar se tá chegando bem aí a internet. Ela não faz as refeições com variedade, não cuida dos filhos, ela não ensina a palavra de Deus para eles. Minha irmã, que terrível. Antes é aquele tipo de cristã que quando está postando fotos no Facebook, no Instagram, mandando mensagem para as amigas no WhatsApp, ela dá um sorriso de um canto a outro. Mas quando ela está fazendo devocional em família, no quarto, com seu filho, até mesmo sozinha, parece que ela chupou um limão de azeda. Que mulher azeda. Nem se preocupe, minha irmã, que seu marido, seus filhos estão percebendo esse seu comportamento idiota. Seu comportamento de uma mulher tola. Uma mulher que não é sábia. O que adianta essas mulheres aí pentecostais que dão todo o grito maior do mundo na igreja e em casa passam a semana todinha desonrando o marido, sendo uma mulher que não glorifica o nome do Senhor. Então, a verdadeira sabedoria é essa, minha irmã. Andar em santidade no seu lar, sendo uma boa esposa. Muito obrigada pelo feedback aí. Isso é a verdadeira sabedoria. Quem sabe tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, ambição egoísta, nem se gloriem disso, porque isso não é a sabedoria. Não neguem, isso não é a verdade. Esse não é o tipo de sabedoria que vem do céu, mas ela é terrena, não é espiritual, ela é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, confusão, guerra, todo tipo de mal, isso não vem de Deus. Mas a sabedoria de Deus é o quê? Ela é pura, ela é depois pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a verdadeira sabedoria. É cuidar do seu marido e do seu lar. Seus filhos se levantam e a elogia. O seu marido diz o quê? Também a elogia. Ele diz assim: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Se eu perguntar ao seu marido, ele dirá isso de você, se você é uma mulher sábia? A beleza é enganosa, minha irmã, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam então elogiadas à porta da cidade. Provérbios 31, do 10 ao 31. Minhas irmãs, como é que você quer então ser lembrada? Como é que uma mulher sábia ou tola? Se quiser ser lembrada como uma mulher tola, faça como a mulher daquele texto que não cuidava do seu marido. Não sei
Nem porque ela casou, se ela não quer auxiliar o seu marido. Mas se ela quiser ser sábia, ela deve fazer como a mulher de Provérbios 31, que é simplesmente a personificação da sabedoria. Ela cuida do seu marido, dos filhos e do seu lar. Não come o pão da preguiça. Ela é diligente, ela cuida de cada tarefa com amor, com dependência do Senhor, com planejamento. Minhas irmãs, se vocês forem sábias, só vocês que vão se beneficiar. Mas se vocês forem insensatas, vocês também vão destruir, vão sofrer as consequências e os que estão à sua volta também. Seu marido e seus filhos, seus vizinhos, a família, todo mundo vai sofrer, né? Mas se você for uma mulher sábia, essas pessoas que estão à sua volta vão se beneficiar, você mesmo, Deus será então glorificado. Eu falei outro dia sobre isso numa outra live, né? Mas, irmãs, como temos necessidade de ouvir novamente? Como é fácil tornar-se empreendedora, escritora de livros, mas Deus continua procurando mulheres que cuidem do seu marido e dos filhos e da casa. E após dar conta disso bem, você pode então abençoar, isso vai transbordar para outras tarefas. Mas, por favor, estabeleça as suas prioridades, que é cuidar do seu marido e dos filhos. Se você for solteira, estiver dentro da sua casa, ajude a sua mãe. Planeje seu tempo. Seja uma mulher diligente e ajude na igreja. Siga com mais interesse ao Senhor. E se prepare para o casamento, porque são poucas que não vão casar. E se você não vai casar, deve ser porque Deus tinha um projeto muito grande para a sua vida. Deve ser uma mulher muito usada por Deus, muito poderosamente usada pelo Senhor. Mas sempre lembre-se que é começando servindo nas coisas humildes as pessoas que estão precisando de nós. Então, quando as portas do céu se abrirem, o que Deus dirá a você? Muito bem, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco, sua força era tão pequena, mas você nunca comeu o pão da preguiça, sempre cuidou bem do seu marido, dos seus filhos e da casa. Eu vi sua dedicação no amor para com eles. Você nunca fez mal a eles. Antes sempre respeitou seu marido, honrou ele todos os dias da sua vida, cuidou bem dos seus filhos. Eles sempre andaram limpinhos, mesmo que com poucas condições. Você sempre procurou colocar a melhor roupa para que eles pudessem ir à igreja, a fim de fazê-los entender a importância desse momento em minha presença. Sua casa era também muito bem cuidada, dando o exemplo de uma boa esposa que reflete meu conhecimento na organização e boa administração de tudo. Porque foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Ainda não gosto do teu Senhor? Então, minhas irmãs, sejamos diligentes, façamos calendários, planilhas. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Planeje seu tempo de maneira que você consiga arrumar a sua casa de modo devido, de maneira que seu esposo, ao sair de casa para o trabalho, ele tenha prazer de voltar para casa, porque ele sabe que em casa tem uma mulher sábia lhe esperando para ser seu consolo em dias difíceis, ser seu abrigo em dias tempestuosos. Ele sabe que em casa ele tem uma mulher que quando ele saiu de casa, sabia que ela cuidaria bem dos filhos, não queria maltratar. Tem mulheres que maltratam os filhos, horrível. Enquanto ela faz isso, ela cuida da casa dos filhos, ela está em comunhão com Deus, orando pelo seu marido em espírito de oração, orando por ele, com um espírito bondoso, cheio de amor, pronto para lhe receber no Senhor quando ele voltar. Se for necessário, colocar as crianças para dormirem mais cedo, para vocês, depois do tempo devocional em família, você ter um tempo maior com o seu esposo, para conversar mesmo, aconselhar mutuamente. Se preciso que ele apenas deite no seu colo, faça um carinho, uma massagem nele. Seria tudo diferente se nós tivéssemos essa sabedoria, né? E não nos entregássemos à tolice. Nossos maridos saberiam que em casa eles têm um lar, uma mulher sábia, que tem amor, que ela então teme ao Senhor. Espero que você abandone esse sentimento de aversão à sabedoria e ande em sabedoria. E como isso será revelado na forma como você cuida do seu marido e dos filhos e da casa. Não se engane. Essa é a verdadeira sabedoria que vem do alto. A sabedoria do mundo diz que nós, mulheres, devemos ser mais independentes dos homens. Só temos esse jugo, mas a Bíblia diz que não é jugo, é proteção. E que Deus eterno constituiu o homem como cabeça e nos deu a ele como auxiliadores. Tudo perfeito, em perfeita ordem. Se desorganiza isso, se a coisa sai do trilho. Imagine só um trem fora dos trilhos, ele não vai fazer nada. Então, um homem que não cumpre o seu papel, nem a mulher, o casamento vai acabar em grande desastre. Cumpramos nosso papel com total dependência do Senhor, que Ele há de nos abençoar com muita sabedoria e continuar a realizar toda e qualquer tarefa para a obra do Senhor. Isso é o que significa ser uma mulher sábia. Cuidar do marido, dos filhos e da casa. Quer ser uma mulher muito espiritual, quer ser uma mulher realmente cheia do Espírito Santo, com poder. Seja uma mulher que cuide do seu marido. Não importa que ministério você tenha na igreja. Eu não quero saber se você é presidente da sociedade feminina, se você é esposa do pastor, se você não cuida nem bem dele, você não está honrando ao Senhor. É isso que significa ser uma mulher sábia. Sua primeira tarefa é o seu marido, seus filhos e a casa.
Se você não tem cumprido bem essas tarefas, já sabe então que você não é uma mulher sábia. E aí, como tem sido seus esforços em direção a isso? Você tem sido uma mulher sábia ou não? Minha irmã, que Deus nos ajude. Então, seja uma mulher que se planeje. Eu geralmente tenho calendários, eu gosto de usar. Então, tem vários tipos de calendário. Eu uso um calendário maior para marcar, eu coloco pelo menos o resumo do que eu fiz naquele dia. Eu uso um outro calendário para, então, planejar a minha semana. Eu coloco nas barrinhas as tarefas para aquela semana. E vou, então, desenvolvendo e vou fazendo relatório do que eu fiz a cada dia. Isso me faz perceber o progresso de como eu tenho desenvolvido as tarefas. Eu planejo, então, a minha semana, o meu dia a dia, planejo, então, um mês e o ano. Nunca começa um dia, então, sem planejamento. Então, dessa forma, irmã, a gente vai vendo como a gente tem progredido. Se você tem, então, alvos, metas, tem que, então, ter direção para isso. Então, se você é casada, as suas metas têm que ser todas em direção ao seu marido. E logo em seguida os filhos e depois a casa. É assim que você glorifica o nome do Senhor. Então, se você tem vários empregos, vai precisar saber que a sua prioridade, que Deus vai cobrar de você, então, como você proceder no seu lar. Se você era uma boa empregada, se você era uma mulher que dava conta do seu trabalho lá fora, uma excelente professora, mas em casa você não cuidou do seu marido e dos filhos, minha irmã, você não vai ganhar nenhum galardão na presença do Senhor. Pode ter certeza disso. Você só será recompensada pelo que Deus te deu como tarefa. E a tarefa da mulher é ser auxiliadora, porque Deus quer que as mulheres foquem seu trabalho na família, porque a família é a expressão da graça de Deus na sociedade. Então é dessa forma que a gente glorifica a Deus. Então, se você quer dar conta de algo a mais lá fora, tem que primeiro dar conta bem do que está em casa. E geralmente é difícil dar conta só do que você tem em casa. Imagine dar conta de casa e do que está lá fora. Então preste atenção no que Deus quer para a sua vida. Não é o que o mundo diz, não é o que o mundo dita, mas sim o que a palavra de Deus ensina. Então que Deus nos abençoe, planeje bem seu tempo, planeje como você administra seu tempo. Se dessa forma, então, você vai mostrar a sua sabedoria. Sem esquecer que seu marido, seus filhos e sua casa é a sua prioridade. Não importa o que você é lá fora, se você é advogada, médica, não importa. Se você não é uma boa dona de casa, não tem honrado o nome do Senhor. Eu espero, então, que você receba a exaltação da parte do Senhor, para que você, então, seja uma mulher que glorifique ao Senhor e lá na glória receba, então, os galardões. Não é uma exortação minha, é uma exortação da parte do Senhor, que nos fez auxiliadoras idôneas para podermos auxiliar o nosso marido. Então é isso, que Deus nos abençoe. No mês de novembro, nesse quadro Florescendo no Dia a Dia, você terá muitas novidades. Eu não vou estar aqui provavelmente sozinha, vai vir muitos convidados aí. E vamos tratar muitos temas nessa área de casamento, papel da mulher, papel do homem. Vai ser muito, muito bom. Estamos em contato, talvez o David Merck vai estar conosco com a sua esposa. Pastor Bruce Nichols. Tem 11 filhos, tem muita coisa para nos ensinar. Vamos ter testemunhos de casais, de um rapaz também. Vai ser muita coisa, vai vir muita novidade por aí no mês de novembro. Vai ser diferente de como a gente tem feito desde abril. Eu estou geralmente aqui sozinha lecionando, mas em novembro teremos convidados. Então é isso, que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Igualmente, Renata. Deus abençoe.